A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. Nós estamos aqui conversando com os nossos irmãos que nos assistem pela TV, pelo YouTube, pelas diversas plataformas, os canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. Mas eu tenho um recado aqui para quem está nos assistindo pelo YouTube. Quem está conectado conosco pelo YouTube, pode desde já, agora mesmo, dar um joinha aí, né? Clicar aí no curtir e também compartilhar este programa e também comentar, deixar ali o seu comentário. Estamos falando sobre oração. No episódio anterior, falamos sobre a oração e hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre este recurso da graça, a oração. Então você pode deixar o seu comentário, um motivo de oração que você tem, ou uma experiência de oração que você viveu. É sempre importante a sua participação. Quando a gente pede para curtir, comentar e compartilhar, é porque, fazendo isso, você torna este programa e este canal relevante e com mais visibilidade. E para nós isso é muito importante, porque tem chegado esse conteúdo a diversos lares no Brasil e no exterior. Agradecemos desde já a audiência daqueles que participam conosco. Nos alegramos com os nossos irmãos que participam e nos alegramos em receber aqui também os nossos pastores convidados que estão conosco aqui para falar um pouco mais de oração, porque já falaram no episódio anterior, mas nunca se esgota, tem muita coisa para falar sobre a oração. Não é isso mesmo? Pastor Ricardo Diniz, seja muito bem-vindo. Amém. A paz do Senhor. E já vou abrir com uma experiência. Certo dia eu estava um pouco triste, aí eu orei, Senhor, será que tem alguém orando por mim? E naquele mesmo momento, o celular apitou a mensagem do WhatsApp, uma irmã mandou, olha pastor, uma criança orou pelo senhor e pediu para enviar. E eu abri ali uma oração de uma criança, Senhor, abençoa o pastor Ricardo Diniz e tal. Ali meu dia se transformou, foi assim... Eu acho que foi a oração mais rápida que Deus respondeu para a minha vida e foi uma grande experiência. Então, a oração, ela não tem hora, ela não tem momento. Você precisa falar com Deus. Olha, se você precisar falar com alguém importante, você tem que marcar a hora, é toda uma situação. Mas com Deus, não. Deus, Ele é o Rei do Universo, mas a qualquer momento que você quer falar com Ele, Ele está à disposição para te ouvir. Isso é oração. Glória a Jesus. Pastor Silvano Rangel, o que eu queria que o senhor comentasse aqui é a respeito de algo que parece ser, até de certa forma, simples, mas pelo entendimento daquele que serve a Deus, nós vivemos sempre em obediência ao Senhor. A oração, ela pode ser movida por vontade própria, porque às vezes você está enfermo, uma porta se fechou, um familiar que precisa de alguma coisa. Vontade própria, que eu digo é isso, né? Mas também ela pode vir acompanhada de uma revelação do Senhor. Isso também é maravilhoso, né? Porque assim, às vezes você está ali no seu ambiente, seja na sua igreja, em casa, do trabalho, e o Senhor revela, ora por este motivo, ora por essa pessoa. E você foi motivado não por vontade própria, mas pelo Espírito Santo. Então essas duas coisas acontecem. Motivos que nós temos diariamente, as nossas necessidades, e também por revelação. Como que isso como que essa experiência pode ser gerada na vida do crente? Como que ele pode ter o alcance de uma revelação? Deus falar com ele, ora por isso. É do nada assim que chega? É porque ele merece? Como é que funciona? Pai do Senhor, pastor Abel, pastor Diniz, Pai do Senhor, nossos queridos telespectadores. Então, a oração que Abel coloca ali, né, o que ele está querendo colocar para os irmãos, é que há momentos que Deus, Ele requer de nós alguma coisa porque Ele quer dar um livramento, curar alguém, mudar uma situação. E aí Deus fala, mas Deus fala por quê? Porque o servo, ele já é um servo santificado, porque o Pai Nosso também fala de santificado, né? Santificado seja o teu nome. Então, a nossa santificação é no Senhor. Então, quando você busca na madrugada, quando você luta com o Senhor na palavra,
e você ora ao Senhor, a sua intimidade, esse canal aberto, esse diálogo, porque Jesus abriu para nós um caminho quando ele deu a vida dele na cruz do Calvário. Rompeu, rasgou o véu, então nós temos acesso à eternidade dele. Então, com esse acesso, com essa liberdade, com essa comunhão que Deus nos dá, ele fala. E muito bom você falar isso, porque eu lembro de uma experiência que marcou muito a minha vida e da minha esposa Jane. Eu estudava num período lá em Colatina e eu ia algumas vezes no meu carro. E certa vez, eu indo, começou uma chuva, eu sofri um acidente e muito sério, capotei, caí de uma ribanceira. E até tudo se resolver, mas glória a Deus, nada aconteceu. O Senhor me deu uma experiência, o Senhor falou comigo na hora, olha, eu que tiro a vida e a dou. O Senhor falou comigo no meu ouvido, eu chorei, dobrei o joelho, chovendo, eu todo molhado, sujo, carro tombado, glorificando ao Senhor. E daí eu tive que ligar para a Jane, falar que ia voltar, não queria deixar ela assustada. E eu falei, amor, olha, eu vou ter que voltar mais cedo, não vou seguir, porque teve um pequeno incidente aqui. E ela, glória a Deus. Eu falei, como assim, glória a Deus? Falou no telefone, né? Aí ela falou, sabe por quê? Porque eu estava aqui dando aula para um aluno e o Senhor falou no meu coração, faça uma oração, um clamor pelo seu esposo. E eu estava orando. Que horas foi isso, Silvano? Eu falei, 5h30 para quase 6 horas. Era esse horário. Deus mandou ela entrar na consagração, fazer um clamor, porque tinha algo para fazer na minha vida. Então, essa intimidade que os servos têm, que Deus opera, a oração é algo maravilhoso, estar com Deus, viver com o Senhor, ter a dependência desse Senhor, isso é tudo para nós, é maravilha, é o grande valor da nossa vida. Glória a Jesus. Você quer viver uma experiência de oração assim? O pastor Silvano aqui já deu a dica, deixou o recado. Temos que nos santificar, temos que nos envolver com o Senhor, com tudo aquilo que Ele nos dá, como condição e recurso para buscá-lo. E uma das formas de buscar a Deus, um dos recursos que Ele nos dá, é a oração. Se você estiver orando constantemente, buscando ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, vai acontecer assim como aconteceu na experiência contada aqui pelo pastor Silvano. A sua esposa estava em casa e o Senhor revelou que era para orar. É assim mesmo. Quantas experiências nós temos assim. Nós temos um recado aqui para falar um pouco a respeito de oração. Nosso querido ali, pastor Rogério Grifo, ali da área de Pão da Fruta, vai deixar aqui também uma palavra a respeito de oração. Meus queridos, a paz do Senhor, eu cumprimentar todos aqueles que estão participando conosco, em particular o nosso querido pastor Abel, os irmãos que participam da bancada aí desse programa tão importante, programa Mais Sábios, todos que nos assistem. Estou com a oportunidade de compartilhar uma experiência de oração, são muitas, né? Hoje eu sirvo o Senhor no ministério em Vilagem do Sol, na micro-região de Ponta da Fruta, em Vila Velha, Espírito Santo. E na última semana tivemos uma experiência foi muito marcante para mim, porque aniversário da igreja, compartilhamos convite com alguns irmãos e participou na condução do louvor um diácono de longa data, né? Muito amigo, próximo nosso, irmão Carrita, ali é de Ilha do Sol. E ele já com 92 anos, e ele conduziu ali o louvor e depois eu trouxe a mensagem. Mas o momento da mensagem, o momento ali, o Senhor me visitou de forma muito profunda, porque eu na minha infância, ainda adolescente, ou talvez intermediário, eu participava de cultos e o irmão Carlito, ele estava à frente, conduzindo o louvor, conduzindo os cultos, e o Senhor me deu, houve uma visitação importante, porque eu olhei para os meus adolescentes e eu tive esse desejo e clamo até hoje ao Senhor, que o Senhor me dê a alegria que o Senhor estava dando ao Carlito, de passar algum tempo e eu poder conduzir um período de louvor, de um culto, e ter a alegria de ver aqueles que são hoje adolescentes, intermediários, crianças, trazendo uma mensagem da parte do Senhor, com ministérios. E isso aconteceu, eu sei que o Sr. Carlito está muito feliz naquele dia.
E eu também muito feliz em poder vivenciar essa experiência. E peço ao Senhor que o Senhor me conceda esta graça de poder um dia dirigir um louvor e a mensagem ser trazida por aqueles que são hoje nossas crianças. Eles não são a igreja de amanhã, são a igreja de hoje. Mas ainda hoje, o Senhor já nos concede profundas experiências com essa classe tão abençoada. Deus abençoe todos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção, pastor Rogério, Grifo, um companheiro, está junto lá conosco, na área de Pão da Fruta, buscando ao Senhor e vivendo as experiências com a oração. É sempre bom aqui ter a sua participação conosco também. Um dia vamos marcar para que o senhor esteja sentado aqui e participe conosco aqui do programa. Um forte abraço, meu companheiro. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso programa e vamos exibir mais vídeos dos nossos irmãos idosos. E agora nós vamos assistir aqui o vídeo do nosso irmão Roberto, ele que é da Igreja Central em Ribeirão Preto, em São Paulo. Então nós vamos aqui ouvir a experiência do nosso irmão. Pode contar, Roberto. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Roberto, eu sou da Igreja Central de Ribeirão Preto, debaixo do ministério do pastor Gilberto Matos. A minha experiência em oração com o Senhor é o sustento que Ele tem me dado todos os dias, pois nada tem faltado na minha casa, nem na minha mesa, e vivemos um milagre todos os dias, com a graça do Senhor e debaixo do sangue de Jesus. A proteção infinita dele tem chegado até nós, a minha família, a minha esposa e a minha filha, e a todos aqueles que eu tenho colocado diante do Senhor. Por isso, eu só tenho a glorificar o Senhor pelas bênçãos alcançadas. Desde já agradeço a todos e a paz do Senhor Jesus. Ao nosso irmão Roberto, nós deixamos aqui o nosso fraterno abraço e agradecemos o envio do seu vídeo, a sua participação, contando pra gente aqui a sua experiência. Eu vou passar a palavra aqui para o pastor Ricardo, comentar aqui a respeito da experiência do nosso irmão, que ele enfatiza, dizendo que a oração é o que sustenta a casa dele. Que maravilha, a paz do seu irmão Roberto. E você só está nos trazendo o testemunho daquilo que a palavra nos fala. Paulo, quando escreve ao Tessalonicenses 5:17, ele fala assim: orai sem cessar. E em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então você está cumprindo a vontade do Senhor para a sua vida e para o seu lar. E eu sempre comento, né? Nós precisamos entrar dentro da nossa casa e falar para Deus: Senhor, esse lar pertence a Ti. E determinar que não há outro dono do lar a não ser o Senhor. E quando assim nós fazemos em oração, o nosso lar é guardado e preservado pelo Senhor. Então, a experiência do irmão Roberto, eu tenho certeza que é a experiência de muitos outros irmãos. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos assistir aqui mais um vídeo enviado pelo nosso irmão Paulo Bessa, que é diácono lá na igreja de Sertãozinho, em São Paulo, onde está o nosso querido pastor Bísio. E vamos assistir aqui então o nosso irmão Paulo contando a sua experiência. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Paulo. Eu sou da Igreja Cristã Maranata, Jardim Alvorada, em Sertãozinho. E a minha experiência em oração é a respeito de uma viagem, a qual nós estávamos com muita dificuldade de prosseguir na viagem. E nós entramos em oração, eu e minha família, meus filhos. E aquela viagem, a partir do momento que nós fizemos o clamor pelo sangue de Jesus, ela se tornou favorável. E nós continuamos a viagem tranquilos, sem nenhum problema, e chegamos ao destino. E o Senhor tem sustentado as nossas vidas na presença do Senhor. Embora não merecemos, mas o Senhor tem nos sustentado através das orações. E muitas bênçãos têm vindo em nosso favor. Hoje nós temos a nossa pequena família, mas na presença do Senhor. E hoje meu filho é um diácono, e eu também fui levantado a diácono. E o meu testemunho é esse: através das orações, o Senhor tem nos sustentado. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.
Ao nosso irmão Paulo Bessa também deixamos aqui o nosso fraterno abraço, agradecemos a sua participação conosco. Aproveitamos aqui para mandar um abraço para o nosso querido pastor Bísio, ele que é o responsável do trabalho de acessibilidade na obra. E dentro desse trabalho de acessibilidade tem o grupo de idosos que fazem parte e são uma bênção. Pastor Silvano, o nosso irmão Paulo aqui contou a sua experiência de uma viagem e ele fez uma oração, ele clamou pelo sangue de Jesus e o Senhor concedeu uma bênção. Irmão Paulo, Pai do Senhor, que maravilha, você está dentro daquele contexto que Tiago fala na palavra do Senhor. Está alguém entre vós aflito? Ore. O irmão usou um recurso da graça, o clamor. O clamor é uma oração imediata, um pedido de socorro rápido. Precisava continuar a viagem, tinha uma situação impeditiva, mas clamou ao Senhor, usou esse recurso glorioso, estava aflito numa situação e o Senhor operou. Ore e o Senhor opera. Essa é a grande bênção, é participar dessa maravilha que é a oração, adentrar por essa dimensão, porque quando nós oramos, nós entramos numa outra dimensão, entramos no tempo de Deus. E Deus mistério, assim fala, né, é um segredo. Deus tem os segredos, Ele vai falando para nós. Entramos nessa dimensão e o Senhor fala, segue. Ele clamou, segue, ele seguiu. Louvado seja o Senhor pela vitória do nosso irmão. E os idosos ouvindo essas experiências, vão lembrar das suas experiências, vão ser edificados, vão glorificar o Senhor. Porque Deus tem atendido as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A oração é um segredo que só o servo que ora sabe como é que funciona. E quantos irmãos nossos que participam conosco do programa Mais Sábios têm uma experiência com a oração. Aproveito aqui para te lembrar, hein? Olha, você pode deixar aqui o seu comentário pelo YouTube, né? Ali, deixa o seu comentário, a sua experiência, o seu motivo de oração. Participa com a gente do programa. Nós vamos dar sequência aqui, exibindo os vídeos de recados que os nossos irmãos enviam, porque já estamos chegando aqui perto do final do programa e chegou a hora do recado. A paz do Senhor Jesus, pastor Abel e todos os irmãos que acompanham a programação. E com muita alegria, viemos aqui para deixar um forte abraço a todos os nossos irmãos idosos da igreja em toda parte, no Brasil, no exterior, pois são servos valentes, servos do Senhor que têm ali vivido uma experiência diária, a salvação, a dedicação na obra do Senhor. Então, há muitos motivos para glorificarmos ao Senhor por esses queridos irmãos. Tem sido pilar, alicerce, são homens, mulheres de oração na casa do Senhor. Quero deixar aqui também uma saudação especial aos idosos, irmãos da igreja aqui, na cidade de Xaxim, no estado de Santa Catarina, que têm aqui servido ao Senhor, têm entregado as suas vidas, têm vivido um evangelho genuíno. Então, há muitos motivos para nós, como igreja, glorificarmos ao Senhor pela vida desses irmãos. Quero deixar aqui uma palavra, que é o lema deste ano, para a meditação, e os irmãos podem acompanhar em Jeremias 48, no versículo 6, diz assim: fugi, salvai as vossas vidas, e sereis como a tamareira no deserto. A todos, a paz do Senhor Jesus. Sou Orandília Bussol, como serve o pastor Abel. Vim aqui no programa para mandar um abraço à minha avó de Vitória, de Alci, que desde pequena me levou à igreja, me apresentou à igreja Maranata, e os meus avós, a Cristina e o Tarcísio. Glória a Jesus! Os recados foram dados, os nossos irmãos enviaram seus vídeos, mas você que ainda não enviou, pode enviar também. Está aparecendo um QR Code na tela e você pode apontar a câmera do seu celular e enviar o seu vídeo. Grava um vídeo de 30, 40 segundos, um vídeo curto. Manda o seu recado, um alô, um abraço, um beijo para o vovô, para a vovó, para os irmãos da igreja, os idosos, e homenageando, e agradecendo quantos idosos que foram exemplos para nós e nós glorificamos ao Senhor pela vida deles. Então, neste momento, que é a hora do recado, o seu vídeo vai ser exibido. Grava e nos envia aqui. Estamos chegando perto do final do programa e queremos agradecer aos pastores aqui pela participação. Pastor Ricardo, mais uma vez,
Agradeço a sua participação. Amém. E você saiba o seguinte: se a salvação chegou à sua vida e à sua casa, é porque alguém orou. E normalmente é uma característica dos idosos de orar pela salvação, principalmente quando o idoso começa a ver a sua geração, né? São filhos, são netos, são bisnetos, e a oração deles, né, com sabedoria é: Senhor, salve a minha família. Glória a Jesus. Pastor Silvano, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Abel. É uma bênção estar participando desse programa, em especial por ser direcionado para os idosos, que são aqueles que nós muito respeitamos, com quem nós muito aprendemos. Eu tenho memórias comigo de muitos idosos que passaram na minha vida. Tem alguns, né, que hoje eu convivo com eles. Foi uma coisa maravilhosa, porque como o pastor Diniz disse, né, a oração desse maduro, mais maduro, esse com certeza solidificou a nossa trajetória nessa maravilhosa obra do Espírito Santo. Eu deixo um grande abraço aos nossos amados irmãos idosos e que o Senhor continue assim, dando a eles a bênção de ser testemunho dessa obra gloriosa do Senhor. Glória a Deus. Obrigado pela sua participação. No próximo episódio ainda falaremos um pouco mais sobre a oração. Até logo.